bom dia ou boa noite. Olá para todos, sou eu, Seth. Seres feitos de fumaça negra, uma ajuda vinda de outro plano, e entes queridos voltando do além para nos dar um alento. Hoje teremos tudo isso, e sem mais delongas. Deixe o like e se inscreva no canal. Se tiver algo estranho ou sobrenatural que já aconteceu contigo, mande para mim no e-mail na descrição do vídeo. E o seu relato será contado aqui no canal. Vamos aos relatos. Oi, pode me chamar de Kátia. Não é meu nome verdadeiro, mas prefiro não me identificar. O que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 16 anos e até hoje eu tenho dificuldade de explicar tudo o que aconteceu naquela noite. Eu cresci dentro da Umbanda, sempre ouvi sobre respeito espiritual, sobre períodos como a Semana Santa, sobre avisos dos orixás. Mas naquela fase da minha vida, eu era muito rebelde. Achava que nada ia acontecer comigo. E foi justamente nessa época que eu recebi um aviso. Disseram para eu não sair e, principalmente, não beber. Que eu teria uma decepção muito grande. Eu ouvi, mas ignorei completamente. Uma pessoa que eu considerava minha amiga, que vou chamar de Luna, me chamou para um aniversário. Ela disse que era perto da minha casa, algo simples, rápido, então eu resolvi ir. No caminho, entraram outras pessoas. 2 rapazes, que vou chamar de João e Pedro. Depois paramos em um posto e encontramos a irmã de Luna, Jéssica, com o namorado dela, Mateus. Eles estavam de moto. Em seguida, ainda fomos buscar 2 amigas dela, Marta e Rita. Ou seja, já era um grupo grande. Chegando lá, parecia tudo normal. Música alta, bebida, conversa, nada fora do comum. Até que eu cometi um erro que eu nunca mais repeti. Eu deixei meu copo sozinho na mesa. Quando voltei, simplesmente peguei e terminei de beber. Cerca de 20 minutos depois, tudo começou a mudar. Minha visão ficou estranha. Meu corpo começou a esquentar. Minha mente parecia desconectada. Eu não tinha controle total do que estava fazendo. Hoje eu tenho certeza. Colocaram algo na minha bebida. A partir daí, minhas lembranças ficam quebradas, mas algumas coisas são muito claras. Em um momento, uma das meninas começou a brigar comigo. Do nada. Eu nem conhecia direito. Em segundos, virou agressão. Outra entrou também. E quando percebi, eu já estava no meio de uma briga. Mas o mais assustador é que eu não era eu. Eu reagi com uma força absurda. Muito além do normal. Eu não sentia dor direito, não sentia medo. Era como se eu estivesse lutando no automático. Depois disso, veio mais confusão, mais confronto, tudo muito rápido, muito caótico. Eu só lembro de estar completamente fora de mim, reagindo a tudo com uma intensidade que eu nunca tive na vida. Até que tudo piorou de vez. No meio daquilo tudo, alguém veio por trás e acertou algo na minha cabeça. E eu apaguei. Quando eu acordei, era por volta das 2 da manhã. E eu estava sozinha, no meio de uma mata fechada. Minha cabeça sangrando, meu corpo inteiro doendo. Sem entender como eu tinha ido parar ali, eu comecei a andar sem direção, completamente perdida. A mata era escura, silenciosa, e ao mesmo tempo eu me sentia estranhamente anestesiada. Era como se meu corpo estivesse ali, mas minha mente não reagisse direito. Até que eu encontrei alguém, uma senhora vestida totalmente de branco, no meio daquela mata. Ela não parecia surpresa, não parecia assustada, parecia que já sabia que eu estaria ali. Ela se aproximou com calma, falou comigo com uma voz suave e começou a me guiar. Me levou até uma pequena vila. Lá, ela jogou água na minha cabeça, limpou o sangue e ficou repetindo que eu não podia dormir de jeito nenhum. Pediu um pano branco para alguém que estava por perto.
e continuou comigo a madrugada inteira, conversando, me mantendo acordada, me acalmando, e pela primeira vez naquela noite, eu me senti em segurança. Em um momento, as pessoas que estavam comigo antes voltaram, fingindo preocupação, dizendo para eu ir com eles, mas eu só falava uma coisa, que só iria se levassem a senhora também. E foi aí que ela respondeu. Disse que eu não iria. Eles foram embora. E hoje eu tenho certeza de uma coisa. Se eu tivesse entrado naquele carro, talvez eu não estivesse aqui. Quando amanheceu, eu senti muita sede. Fomos até uma casa próxima e eu pedi água. Pedi um copo para mim e outro para ela. A pessoa que me atendeu me olhou estranho e perguntou: "Que senhora?" Eu respondi que ela estava ali comigo. E a pessoa disse: "Você está sozinha?" Naquele momento, eu não consegui processar. Era como se minha mente não quisesse entender. Eu simplesmente ignorei e continuei andando com ela. Até que, de repente, eu acordei, deitada em uma calçada, sozinha, sem lembrar de nada, sem entender onde eu estava. Só chamava pela minha avó. Uma viatura me encontrou e me levou para o hospital. Eu levei pontos na cabeça, meu rosto estava muito inchado e aos poucos minha memória foi voltando. Minha família estava desesperada. Depois que tudo passou, eu tentei encontrar aquela senhora. Por 3 meses. Mostrei vídeo, perguntei nas vilas, procurei de todas as formas. Ninguém nunca viu, ninguém sabia quem era. E dentro da minha fé, eu entendi. Eu desobedeci um aviso. Me coloquei em risco. Mas mesmo assim, eu fui guardada. Até hoje, quando chega a Quaresma, eu lembro daquela madrugada. Porque no fundo, eu sei que aquela senhora de branco não era desse mundo. Sou a Renata. Eu moro no interior de Minas Gerais. E isso que eu vou contar aconteceu essa semana. Eu preciso falar isso porque eu realmente não sei o que está acontecendo comigo. E, pela primeira vez, eu estou com medo de dormir. Há alguns dias eu tive um pesadelo, mas não era um sonho comum, parecia real demais. No sonho, eu me levantava da cama e quando olhava pelos cantos da casa, eu via coisas. Eram sombras, algo parecido com fuligem. Elas estavam paradas, me observando. E o pior, elas riam de mim. Não era uma risada normal. Era algo maldoso, como se estivessem zombando. Como se aquilo fosse divertido para elas. Quanto mais eu tentava ignorar, mais eu percebia que elas estavam em todos os cantos da casa. Eu fui até o banheiro, tentando fugir daquela sensação. Quando entrei, senti algo estranho, um arrepio subindo pelo corpo. Olhei para cima, para as telhas, e foi aí que aconteceu. 3 cobras começaram a cair. Uma, depois outra, depois a terceira. Elas eram meio amareladas e vinham direto na minha direção. Eu entrei em desespero, mas de alguma forma consegui pegar elas e jogar para fora. E então eu acordei. Só que o medo não ficou no sonho, ficou comigo o dia inteiro. Eu não conseguia parar de pensar naquilo. É como se tivesse sido real. E então veio essa madrugada. Era por volta de 2h30. Eu deitei para dormir e do nada senti algo estranho. Um sono muito pesado, vindo do nada, como se alguma coisa estivesse me forçando a fechar os olhos. E eu lutei contra isso, porque isso já tinha acontecido comigo anos atrás. Quando eu fecho os olhos, eu não consigo me mexer, não consigo respirar direito, não consigo gritar. E foi exatamente isso que aconteceu.
Meu corpo travou. Eu estava acordada, mas não conseguia mexer um músculo. Meu olho estava aberto, eu via o quarto, mas não tinha controle de nada. Eu tentei chamar meu filho, que dorme do meu lado, mas minha voz não saía. Era como se algo estivesse me segurando. Eu comecei a rezar em pensamento, pedindo ajuda, tentando me soltar daquilo. Depois de um tempo eu consegui, mas não acabou. Assim que eu tentava dormir de novo, aquela sensação voltava, como se algo insistisse a noite inteira, tentando me fazer apagar. Mas dessa vez foi pior, muito pior. Em um dos momentos, eu cedi, fechei os olhos e na mesma hora senti, tinha algo ali, algo muito forte. Eu não via, mas sentia claramente uma presença. Meu corpo travado, minha respiração falhando, e então eu senti um tapa nas minhas costas. Um tapa real, forte mesmo. Naquele momento, eu consegui acordar de vez. E eu levantei na hora. Era por volta de 3 da manhã, e eu não tive mais coragem de dormir. Eu estou escrevendo isso com medo, porque tudo isso aconteceu na mesma semana. O sonho e isso. Mas não para por aí. Aqui em casa, as coisas começaram a ficar estranhas também. Tudo começou a dar errado. Um ventilador novo, com menos de 2 meses, simplesmente pegou fogo de madrugada. 3 lâmpadas queimaram ao mesmo tempo em cômodos diferentes. E o dinheiro some, entra e não rende. Coisas que nunca aconteciam antes. Agora eu não sei mais o que pensar. Se é coisa da minha cabeça, se é só coincidência, ou se realmente tem algo acontecendo. Será que estou sendo assombrada? Renata, que relato bom e também estranho. Realmente parece que algo não está normal em seu entorno. Procure ajuda espiritual para entender o que está acontecendo com sua casa. E você que está ouvindo, o que acha que está acontecendo na casa dela? Deixe sua explicação nos comentários. E vamos para o último relato de hoje. Oi, pode me chamar de Juliana. Não é meu nome verdadeiro, mas prefiro não me identificar. Isso aconteceu comigo há pouco tempo, depois que eu perdi meu pai. Meu pai faleceu há quase 3 meses. E desde então, eu não consigo aceitar direito. O luto está sendo muito pesado. Tem dias que parece que não é real, como se ele ainda estivesse por aí, em algum lugar, vivendo normalmente. Eu já tive alguns sonhos com ele. Sonhos muito reais. Daqueles que você acorda confuso, sem saber se aconteceu ou não. Dizem que isso faz parte do luto, e eu até tentei acreditar nisso. Mas teve um sonho específico que me marcou muito. Eu vi meu pai na casinha dele. Uma casa simples, mas que para ele era tudo. Ele comprou o terreno com muito esforço. Cada tijolo ali foi conquistado com o trabalho dele. Era o lugar que ele mais tinha orgulho. No sonho, ele estava lá, como sempre ficava. E aquilo mexeu muito comigo, porque desde que ele faleceu, eu não tive coragem de ir até lá. Para mim, é como se ele ainda estivesse sentado na cadeira dele, me esperando, e eu acho que tenho medo de encarar a realidade. Mas o que realmente me abalou foi o que aconteceu depois. Uma pessoa conhecida disse que encontrou meu pai na rua. Disse que conversou com ele normalmente. Perguntou como ele estava. E meu pai respondeu que estava meio adoentado, que não estava trabalhando mais e que ainda estava morando ali, na casa dele. O detalhe é que essa pessoa não sabia que meu pai tinha falecido. Quando alguém contou,
Ela ficou em choque. Disse que não fazia sentido, porque tinha visto ele há poucos dias, na subida que leva até o bairro onde ele morava. E não foi uma impressão, foi uma conversa. Aquilo me deixou sem reação, porque até então, tudo o que eu estava sentindo, eu tentava explicar como luto, como saudade, como coisa da minha cabeça. Mas isso não foi comigo. E desde esse dia, eu não sei mais o que pensar. Eu sou cristã, sempre fui. Mas depois que meu pai se foi, eu comecei a buscar respostas em outros lugares. Tentar entender se existe algo além, se ele ainda está de alguma forma por aqui. Só que minha família e meu esposo são contra. E eu fico no meio disso tudo, sem saber o que acreditar. Entre a saudade, a fé e o medo, porque no fundo, eu só queria saber se aquele encontro foi real. Eu agradeço muito por ler o meu relato no seu canal. Veja, Juliana, o luto é um dos sentimentos mais fortes que podemos ter. Pessoas amadas, quando partem de nossa vida, nos deixam uma marca profunda e isso nunca se cura. Mas ao desejarmos tanto que uma pessoa volte, talvez ela fique aqui para nos dar esperança. Caso tenha apreciado, considere deixar o seu like e se inscrever para acompanhar os próximos relatos. Se tiver algum relato, envie para o e-mail na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agradeço por ter acompanhado até aqui e recomendo cautela ao andar pela cidade, pois até mesmo os lugares conhecidos podem trazer experiências sobrenaturais.